Olá, sou o professor Edmilson e estou aqui com você para conversar um pouquinho sobre a disciplina de História, tá? Na verdade, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as memórias que a cidade, na nossa cidade, quais as memórias que elas produzem, que histórias existem e que a gente pode cutucar e cavocar da nossa cidade, na cidade onde a gente vive, tá bom? Então, toda aula eu começo com uma leitura. E claro que para o quarto ano eu ia reservar também uma leitura bem interessante. Eu estou trazendo, na verdade, para as aulas, esse livro que eu gosto bastante, que é um livro que todos vocês, que está no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, já receberam. Eu não sei se esse ano, no primeiro ano, já recebeu, depois eu me certifico, tá? Que é o livro de textos do aluno do programa Ler e Escrever, tá? É um livro que é uma coletânea, digamos assim, de textos muito interessante para a gente trabalhar e para a gente ler e gostar de histórias. A história que eu trouxe para vocês hoje é do Ítalo Calvino. Eu reproduzi aqui no PowerPoint para a gente estar fazendo a leitura, tá bom? Vamos lá, então? Antes de começar a nossa história, o nome dela é Joãozinho Sem Medo. Eu queria perguntar para você que está aí do outro lado, se você conhece a história do Joãozinho Sem Medo. Se a professora ou o professor já leu para você na escola, ou se você já leu em algum lugar. Você conhece essa história? Conte para a gente no chat. Ou, Joãozinho Sem Medo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse título? Esse título, Joãozinho Sem Medo, o que vai lembrar para a gente? O que vai me remeter? Que ideias eu tenho em relação ao texto? O que vai acontecer na história? A pergunta é para você. O que vai acontecer nessa história? Joãozinho Sem Medo. Eu não falei uma coisa importante do autor para vocês. O Ítalo Calvino ele costuma escrever textos que tem assombração, que tem suspense. Uma coisa boa para a gente, né? Quem está no quarto, quinto ano adora esse tipo de texto. Vamos lá, então? Joãozinho Sem Medo. Quem já tem um palpite já vai colocando no chat, daqui a pouco eu vou ler para vocês, tudo bem? Vou ler algumas interações aqui, porque são muitas interações. Joãozinho Sem Medo. Era uma vez um menino chamado Joãozinho Sem Medo. Pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono, mas se você não tem medo, eu posso mandá-lo para o palácio. Por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém sai de lá, a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. Imaginem, Joãozinho, levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi o nosso Joãozinho. Agora eu pergunto para você que está do outro lado aí. O que vai acontecer nessa história? O Joãozinho Sem Medo vai conseguir passar a noite nesse castelo? Coloca no chat. Já vai colocando no chat. Imagine Joãozinho levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi Joãozinho. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo! Joãozinho respondeu. Jogue logo! Da chaminé desceu uma perna de homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar. Jogo! E o Joãozinho, jogue logo! E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça de novo. Jogo! Jogue logo! E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo! Jogue logo! Outro braço. Jogo! Jogue! E caiu um corpo que se colou nas pernas e nos braços, ficando em pé, um homem sem cabeça. Jogo! Jogue! Caiu a cabeça. Eu estou achando esse Joãozinho tão sem medo. Vocês não estão achando, pessoal? Joãozinho Sem Medo, esse é o nome dele, do nosso personagem. Será que vai acontecer alguma coisa com esse Joãozinho? O que será que vai acontecer? Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homem zarrão, gigantesco. E Joãozinho levantou o copo dizendo, à saúde. O homem zarrão disse, pegue o candeeiro e venha.
Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse o Joãozinho. Então o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio, com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho falou, abra você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram e a um subterrâneo, e o homem indicou uma laje no chão. Levante. Levante você, disse Joãozinho, e o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje haviam 3 tigelas cheias de moedas de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leve para cima você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez para cima. E aí, o que será? Como que vai acabar a nossa história, hein? Eu jogo a pergunta para vocês. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no nosso chat. Não chegou nada ainda para mim. Deixa eu atualizar aqui para ver. Às vezes precisa de uma atualização. Ah, temos sim. Os alunos responderam que receberam o livro. Olha que bonitinho, olha que legal. Os alunos já responderam que receberam esse livro aqui, estão com ele. Que legal. Leandro, conheço, mas não vou contar. Olha que espertinho, Leandro. Ana Clara, amo muito essa história. O Rafael, o Samuel e o Eric falou, eu conheço a história. O Caio falou o seguinte, ele deve ser corajoso. E a gente está vendo que ele é super corajoso mesmo. Giovana, morreu vendo sua sombra. E a Nicole, ele não tinha medo de nada mesmo. Muita gente conhece a história. Ele vai conseguir. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa história? Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse, Joãozinho, quebrou-se o encanto. E arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Dessas tigelas, uma é sua, arrancou um braço que trepou pela chaminé. Outra é para a companhia, que virá buscá-lo pensando que está morto. Arrancou-se também outro braço que acompanhou o primeiro. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se a perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão. Porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários do palácio. E a cabeça se ergueu e subiu, pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Miseremei, miseremei. Era a companhia com o caixão que vinha recolher Joãozinho morto. E o viram na janela, fumando cachimbo. Joãozinho, sem medo, ficou rico, rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz naquele palácio. Até que um dia, em que ao se virar, ele viu sua sombra. Levou um susto tão grande que morreu. Essa é a nossa história. E aí, conta no chat, gostaram da história? Quero saber de vocês. Gostaram ou não da nossa história? Tá bom? Muitos já conheciam. Fiquei muito feliz que muitos já conheciam essa história. Tá bom? Vamos então para a próxima, começar a nossa conversa sobre história aqui. Eu sempre trago um texto literário porque está falando de história e não tem como compartilhar boas histórias. Eu preciso compartilhar boas histórias. Por isso que eu trago textos literários para a gente discutir, tá bom? Vamos lá. Transformações, que é o tema da nossa aula de hoje, são as mudanças e as permanências que acontecem em nossa vida, tá? Na história da nossa vida, as mudanças e permanências que acontecem na cidade, no bairro onde a gente vive, tá bom? A gente vai falar de mudanças e permanências, que a gente colocou o tema de transformações. Eu peguei um único exemplo, que foi o telefone. É óbvio que, ao longo da história do uso do telefone, a gente tem diferentes formas de usar o telefone.
Suas avós e seus avós, seus bisavós, eu acho que mais para tataravó, um pouco além, usava esse tipo de telefone. Ele tinha uma única finalidade, que era falar. Apenas falava esse telefone. Foi um grande avanço da tecnologia, mudou a vida das pessoas. Eu não precisava mais sair de casa para ir na casa do vizinho para falar com o vizinho. Eu poderia ligar para o vizinho, pegar o meu telefone e a minha voz ia por um fio até a casa do vizinho. Tá? Isso mudou, essa narrativa mudou. Aí depois tem o outro telefone aqui, também faz tem praticamente a mesma função, que é de falar apenas, só muda o estilo, que é mais novo, tá? Só que o que muda bastante depois foi nos anos 90, quando aparece o celular na nossa vida. Quando aparece o celular na nossa mão. Porque até então eu tinha que estar em casa, ou eu tinha que estar num orelhão para falar com outra pessoa. A partir do momento do celular, mudou totalmente a minha vida, impactou totalmente a minha vida. Eu não precisava mais ir correr na minha casa ou correr até um orelhão. Eu lembro quando eu era criança, lá no interior, pessoal, que o nosso orelhão era de ficha. Não é tempo de vocês, nem vão imaginar o que é isso. Né? Era ficha. E o que acontece? A gente pegava e tinha que ir até o orelhão para telefonar, porque não tinha telefone em casa. Tá? Então você ia. O que o celular fez? O celular trouxe a mobilidade. Onde eu que tenha, digamos, rede, né? Porque tem lugar que não tem rede até hoje, mas onde tem rede eu posso falar. Eu poderia falar. Tá? Essa é a ideia do celular, é a mobilidade. Depois, o celular também muda, ele começa a mandar, não só falar, mas ele começa a mandar mensagem. Ele começa a entrar na internet com outros modelos, até chegarmos na era dos smartphones. Os smartphones é aquele que você está usando nesse momento lá na sua casa e que você tem o mundo às suas mãos. Falar é o de menos, porque ninguém liga para ninguém hoje em dia com o smartphone. Vamos falar quase que a verdade. Você usa WhatsApp, você usa outros aplicativos, você usa o Messenger, você usa milhares dezenas, vamos falar milhares, mas dezenas de aplicativos para a sua vida cotidiana. Seja ela para aprender mais coisas, o Google, eu vou lá e preciso usar pesquisa. Tudo ali. Então está tudo na minha mão, o mundo está na minha mão. Quer dizer, quais foram as transformações do mundo olhando para esse telefone? Apenas uma coisa. Podia ser transporte, podia ser qualquer outro aparelho que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tá? Mas eu peguei um exemplo, o telefone, que eu acho que ele deixa bem claro. Tá? Vamos mudar a tela, por favor, pessoal? Olha lá. Voltando então agora para as cidades, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ver no chat o que vocês vão me responder. Como seus avós... Você que está do lado aí, a pessoa mais velha que está do seu lado, aí, pode ser o avô, a mãe, né? Como que eles se comunicavam sem ter smartphone? Vamos esquecer do smartphone. Vamos esquecer daquele celular cheio de coisa que a gente tem. Mas como que eles se comunicavam quando tinha a idade de vocês? Como que eles se comunicavam uns com os outros? Será que era só por telefone? Será que era só por WhatsApp? Existia o WhatsApp? Pergunta para eles e coloca no chat. Como que o meu pai, minha mãe, o meu avô, a pessoa mais velha da sua casa, como que ele se comunicava com os outros quando ele queria se comunicar? Vamos lá? Quero saber no chat daqui a pouco. A cidade e suas transformações. Então, a gente vai olhar um pouco, de maneira geral, o que era a transformação, e a gente vai focar um pouquinho agora na cidade, tá bom? Quais são as transformações que ocorrem na cidade? E vamos pensar um pouquinho na cidade que você mora. Pensa um pouquinho na cidade que você mora, pense junto com o pai que está aí, a mãe que está aí do seu lado, com quem tiver ao seu lado, um adulto que estiver do seu lado. Vamos lá? Como era a cidade na época em que seus pais tinham a sua idade? Quais foram as mudanças que ocorreram? O que ocorreu na cidade em relação ao tempo que o seu pai viveu? Aos 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos.
que tinha na cidade? Como que as pessoas, o que elas faziam para se divertir? O que elas faziam para se comunicar? Como que elas, onde elas brincavam? Com o que elas brincavam? Os brinquedos hoje são totalmente diferentes dos brinquedos de antigamente. Quais os brinquedos que eles brincavam antigamente? As brincadeiras, quais eram as brincadeiras que eles faziam, que eles tinham com os colegas? Vamos pensar nisso? E seus avós, como viviam? Quais eram as tecnologias que eles tinham? Vamos pensar sobre isso um pouquinho? No tempo do meu avô, a gente viu o telefone aqui como é que era, que só servia até então para falar, e foi um grande avanço da tecnologia. Agora, como que meu avô fazia para se comunicar se ele não tivesse telefone? Porque telefone era uma coisa de milionário na minha época, né? Você vendia, era preço de um carro. Agora que a gente compra a preço de banana, mas na época, na minha época de infância, que não é muito tempo atrás assim, vamos pensar um pouquinho, tá? O que acontece? Era um preço altíssimo. Como ocorrem as mudanças na cidade e no campo? Para quem mora, porque a gente pensa muito em quem mora na cidade. Eu sei que muitos de vocês que podem estar assistindo aqui, pode morar no campo. E a gente sabe que o campo também tem muitas transformações. Uma época, um momento, as pessoas trabalham com monocultura, planta só uma coisa, depois plantam várias coisas. Então, o que acontece no campo? Tem lugares que são reflorestados, tem lugares que são desmatados. O que acontece no campo que você mora ou na cidade que você mora? Quais são as transformações que você já observou? Conversa com seu pai e com a sua mãe. Quais foram as transformações que já ocorreram? Eu vou dar uma olhadinha no nosso chat aqui, tá? Deixa eu atualizar, que tem que atualizar. Senão não chegam os novos. Vamos lá. Vamos ver os novos aqui. Olha, que legal. Christian, Pedro, estou adorando o Elo, acho que é Elo. Ágata, telefones bem diferentes. Vocês não tinham parado para pensar nisso ainda, né? Olha a diferença de um telefone para o outro. O primeiro lá parecia um ferro de passar roupa quase, né? Bom, Ágata, o Kaique, nossa, Pedro Fernando, mudou muito. Gisele Maria, que legal. Olha só, se comunicavam. Manuela falou o seguinte, que os avós se comunicavam por cartas. Eu tinha esquecido disso, Manuela. Que bem lembrado, Manuela, o André e o Leandro, que eles se comunicavam por carta. A carta tinha um poder muito grande de comunicação nessa época dos seus avós. Aula muito interessante, o Samuel, professor ótimo. Obrigadão, Samuel. Estou me sentindo já, pessoal. Agora acabou. Agora acabou que sumiu também aqui a tela. Vou dar uma olhada depois do que eu fiz aqui, que acho que eu fiz alguma coisa. Bom, vamos voltar então aqui. Quais as mudanças podem ser notadas na paisagem da cidade? Na paisagem da cidade. O que mudou ao longo dos anos? É interessante que eu pego eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, gostava muito de trabalhar com eles, fotos diferentes do bairro onde ele morava. Eles não se reconheciam no bairro quando via fotos antigas, porque era muito diferente do que eles conhecem hoje o bairro. É muito diferente do que vocês conhecem hoje a cidade. Se você pegar foto antiga da cidade, vocês vão levar um choque, como vocês fizeram aqui com o telefone, que levou aquele choque da diferença de um telefone para o outro e a funcionalidade do telefone. Quais mudanças em relação à vida social ocorrem ao longo do tempo? Se vocês perguntarem para os seus avós, muitos trabalhavam na lavoura, muitos deles trabalhavam em trabalhos braçais, muitas vezes. E hoje, a relação com o trabalho, de muitos casos, mudou bastante. Em relação aos serviços, em relação à indústria, em relação a outros serviços, outros equipamentos econômicos, digamos assim, que chegaram e que mudaram a vida das pessoas, impactaram a vida das pessoas. Tá? Pode passar um pouquinho? A cidade. Isso é interessante a gente pensar um pouquinho. E eu quero saber sobre sua cidade. Cada cidade tem uma característica muito específica. Lógico, tem cidades que têm mais de uma característica. Tem aquelas cidades que são naturais, que elas nasceram porque um povo chegou ali,
começou a habitar aquele espaço, começou a aumentar, já virou um vilarejo, e assim por diante foi crescendo. Tem outras cidades que elas são planejadas, assim como Brasília. A gente tem um grande exemplo de cidade planejada no Brasil, né? Que é a cidade de Brasília, que ela foi planejada para ser sede do nosso governo. Tá? Outras cidades têm outras características. Por exemplo, Brasília tem essa questão de ser político-administrativa, né? Um polo político-administrativo. Então, o que acontece? Outras cidades são cidades religiosas, cidades turísticas. Eu quero saber de você, que está aí do outro lado. A sua cidade, onde você mora, qual a grande função dela? Ela tem essa questão de característica religiosa, turismo ecológico. A gente está na moda no interior paulista, né, que é turismo ecológico. Será que esse turismo ecológico? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso e eu quero que vocês respondam para mim. Coloca o nome da cidade, porque eu não sei onde que é a sua cidade, coloca o nome da cidade e coloca qual que é a principal característica da sua cidade. Ela é religiosa? Tá? Ela é uma cidade tem industrial, uma cidade industrial? É uma cidade praticamente com a economia agrícola? Vamos pensar sobre isso. E responder, eu quero saber. Vamos lá? Então, a gente falou sobre as diferenças das cidades. Outra coisa. As guerras, elas impactam a vida das pessoas. Um grande problema, por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve ataque às Torres Gêmeas, mudou totalmente a rotina, a narrativa, as histórias a partir dali. A mesma coisa acontece com, agora, a Covid, né, digamos assim, né? O coronavírus. É um outro grande fator aí que entrou nas nossas vidas, tá? E que vai mudar totalmente a nossa narrativa a partir dali. Vai mudar totalmente a nossa narrativa. E eu quero saber de você, olha só, neste momento de distanciamento, conversa com seu pai e com sua mãe. O que mudou na sua vida? O que mudou na minha rotina? Olha, eu tinha uma rotina tal. Agora com o Covid, menina, com a Covid-19, mudou totalmente a minha rotina. Da família, e na cidade que você mora, qual foi o impacto da Covid-19 na sua cidade? O que as pessoas faziam antes e que agora não estão podendo fazer? Pensa nisso. Antes de a gente ir para a próxima atividade, para o próximo slide, eu vou ver mais uma vez se tem mais alguma interação aqui. Vamos lá? Vamos ver. Deixa eu ver que está atualizando, pessoal. Ele demora um pouquinho. Gente, deixa eu ver. Tá. O Diego falou que na cidade aí tinha muito mato. Na minha também, era um matagal só, viu? Você não tem noção. Débora, Piracicaba. Tinham poucas casas, Débora. Piracicaba cresceu muito agora, né? Alice, a cidade dela é turística, mas ela não fala qual a cidade dela. A Sofia fala uma coisa assim, minha cidade é horrível. A gente precisa gostar um pouco da cidade. Dê uma olhadinha que às vezes você vai achar alguma coisa interessante nessa cidade. Pablo mora em Arealva. Ana, acho que mais ninguém colocou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tudo bem? Tá, atualizando. Bom, daqui a pouco, antes de terminar a aula, eu volto um pouquinho para fazer ler mais uma interação de vocês, tá bom? A cidade, pode passar para mim, por favor? Conversa sobre as imagens. Como a gente falou, existem muitos impactos ambientais. A gente está falando de está acabando nosso tempo aqui, pessoal, tem que correr um pouquinho, tá? Olha só, trânsito da cidade grande e a poluição da indústria, tá bom? São dois grandes problemas. Aí na sua região, qual é o problema? A agricultura? Nessa agricultura, a liberação de agrotóxicos no ambiente? O que está acontecendo? Pensem nisso. Vamos para o próximo, que é a atividade agora? Para pensar, vamos pensar sobre as memórias da cidade. Que tal você ouvir a pessoa mais velha que mora com você? O seu avô, mãe, pai, as pessoas que cuidam de você. Pede para ela te contar como era a vida quando ela tinha a sua idade, apontando as diferenças com a vida de hoje. Anote as informações, tudo que ela falar, o que achou importante para compartilhar com seus colegas na volta às aulas. Vamos lá, então? Pessoal, a gente termina aqui,
tá? Um abraço a todos, foi muito bom estar com vocês.